Muito bem, continuando a nossa aula sobre TV, né? Então, eu estava dizendo, a gente vai colocar, como a gente vai calcular IR2, a gente vai colocar os pontos A e B aqui, A aqui, B aqui. A gente vai desativar as fontes de tensão, que consiste em colocar em curto-circuito esta fonte de tensão e esta aqui. A fonte de corrente vai abrir ela. Então esse cara aqui vai morrer aqui. Tá? Porque aqui vai estar aberto, não vai passar nenhuma corrente pelo R3. Então a R3 morre. O efeito de cálculo de RTH. Tá? Então retiro o R2, a regra manda retirar R2. E conecto no lugar de R2 uma fonte imaginária de tensão. A fonte imaginária de tensão, que impedância equivalente ela irá enxergar? A impedância equivalente que ela vai enxergar é o RTH. Tá? Muito bem, geralmente o que é difícil os alunos enxergar é o VTH. Como se calcula o VTH? Que é a tensão de TV, né? Então, o que manda a regra? Retirar apenas o elemento entre A e B. Então, eu vou retirar R2 daqui do circuito, aí vai ficar com um buraco aqui. Tá? Então, eu vou calcular a tensão nesse buraco. A tensão nesse buraco é a minha tensão VTH. Então, quando eu tiver um buraco aqui, nenhuma corrente vai poder passar aqui. Tá? Nenhuma corrente vai poder passar aqui. Então, esta fonte de corrente, como a fonte de corrente está ligado a um circuito, uma malha aqui, ó, ela consegue ter um caminho fechado através desta malha aqui. E como a corrente de uma fonte de corrente não pode mudar, então a corrente que vai fluir nesta malha aqui vai ser a corrente de 2 amperes. A fonte de tensão não vai mandar nenhuma corrente em virtude da natureza da fonte de corrente, que não pode ter uma corrente diferente de 2 passando por ela. Então, esta fonte vai impedir que esta fonte de tensão mande alguma corrente para alimentar o circuito. Então, aí vai ter uma corrente de 2 amperes fluindo por este circuito assim. Tá? Se a corrente de 2 está fluindo por este circuito, então ela vai pedir queda de tensão aqui e queda de tensão aqui. A queda de tensão em um elemento passivo está sempre no sentido contrário ao sentido da corrente. E outra coisa, a referência terra do circuito todo está aqui embaixo. Então 0 volts está aqui. Novamente, essa tensão aqui está invertida em relação a esses 0 volts. Então aqui em cima vai ser menos 4 volts. Tá? Muito bem. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. VA menos VB me dá o VTH, que é a tensão que eu quero. Então, VB, que é a tensão do lado de cá, no ponto B, já sei que vai ser menos V2. Tá? Vai ser essa tensão aqui, ó, menos V2. Agora, quem é o VA, que é o lado de cá? É isso que eu preciso descobrir, VA. Se eu conseguir descobrir VA, pronto, acabou o problema. Olha só, para descobrir VA, eu tenho a opção de subir por aqui, ó. Soma a tensão aqui, mais a tensão aqui, igual a tensão aqui. Ou eu posso fazer esse caminho aqui, ó. E chego aqui no ponto A também. Qual o problema de eu passar por este caminho? Eu não sei quem é a resistência interna desta fonte de corrente. Logo, eu não tenho como calcular a queda de tensão nesta fonte de corrente. Aqui eu sei que aquela tensão é 4 volts, mas aqui não sei. Por isso eu não vou poder empregar este caminho para chegar no ponto A. Eu vou ter que empregar este caminho aqui, ó. Eu sei quanto vale esta fonte, que vai valer 10. Então esse aqui é o potencial de 10. E eu vou fazer mais ou menos a queda de tensão que tiver aqui. Eu tenho que analisar que sempre está a corrente, logo que sempre vai estar
a queda de tensão do resistor R1 está para a direita, então vou somar. Está para a esquerda, então vou subtrair. Aí chego aqui no ponto A. Tá? Eu calculo VA. VA vai ser quem? V1 mais ou menos VR1. Tá? Tem que ver o sentido de VR1, se é para a direita ou para a esquerda. Aí eu vou ter VA. Eu tenho VB, que é menos V2. Então, VA menos VB menos V2 vai me dar a tensão de TV, né? Que, se eu não estou me enganando, é 18 volts, tá? Muito bem. Aqui, VA, 0 volts, tá aqui. Cálculo VA, cálculo VB, VA menos VB, tem que me dar a tensão de TV, né? Que deve dar 18 volts. Muito bem. Norton e Thevenin são irmãos. Tendo Thevenin, você tem Norton. Tendo Norton, você tem Thevenin. Tá? Aqui é a equivalência dos dois. Aqui é a transformação de uma fonte de um modelo para o outro modelo. Então, esse aqui é o modelo de uma fonte real, fonte de tensão real. Esse aqui é o modelo de uma fonte de corrente real. Tá? Um exemplo, teorema de Milman. Na verdade, o teorema de Milman ele está aplicando o Thevenin e Norton. Tá? Você está vendo? Ele transforma esse circuito, esse aqui, ó, neste aqui, que não passa de quê? Uma tensão de Thevenin e uma resistência de Thevenin. Tá? Como que ele calcula essa resistência aqui? Ele faz o paralelo desses três aqui, ó. Tá? Como ele ensina aqui, ó. Primeiramente, ele transformou cada fonte de Thevenin, cada fonte real aqui de tensão, uma fonte real de corrente. Então, esses dois aqui, ó, que é Thevenin, virão esses dois aqui, ó, que é Norton. Então, eu vou ter 3 Norton. Depois faz o que? Agrupa, né, as fontes de um lado, as resistências do outro lado. Então, aqui, observa aqui esta corrente, as 3 correntes estão no mesmo sentido, aí soma, né? E faz o paralelo desses 3. Aí você vai ter este aqui, a soma das 3 correntes, o paralelo das 3 resistores. Eu tenho um modelo de Norton aqui, ó, que eu posso converter num Thevenin, tá? Então, a forma para calcular diretamente IT é este aqui, ó. R é equivalente ou R de Thevenin é este aqui. E V de Thevenin ou V equivalente é este aqui. Exercício de fixação. Só aplicar a fórmula, isso aí não tem mistério não. Teorema de superposição, né? Eu posso para este ramo aqui, ó. Esse aqui é um ramo cuja corrente é 2 e a tensão é 12 volts. Então esse ramo 3 aqui, eu posso substituir ele por qualquer coisa que tenha 12 volts e manter uma corrente e que tenha uma corrente. Posso explicar isso por uma fonte de tensão de 12 que libera uma corrente de 3 amperes. Tá? Vou substituir por esse aqui, ó, fonte de 12, corrente de 2 amperes. Tá? Posso substituir por este ou por este aqui, que o efeito vai ser o mesmo no cálculo das grandezas. Então, com isso aqui, ó, eu sei que A e B aqui tem 8 volts. Então, este circuito posso transformar neste aqui, ó. Eu corto esta parte aqui, porque eu já sei que esta parte vai ter como consequência causar uma tensão de 8 volts aqui. Então, posso desprezar essa parte do circuito. Aí vou ter este aqui. Não muda nada no valor da corrente de tensão que eu vou calcular aqui. Vai ser o mesmo valor. Muito bem. A mesma coisa pode ser feita em relação à corrente. Aqui passa uma corrente de 2 amperes. Então, posso desprezar todo mundo aqui.
e manter somente 2 amperes aqui para alimentar esses dois resistores. Aí aplico o divisor de corrente para achar a corrente de cada um dos dois resistores e, consequentemente, a tensão VB, a tensão em cima da carga, né, que é corrente vezes resistência. Máxima transferência de potência. O caso de máxima transferência de potência se trata de um caso de também correção de fator de potência para o valor unitário, né? Que você só vai ter máxima transferência de potência de uma fonte de tensão para carga, ou de uma fonte de corrente para carga, se a carga tiver uma resistência. Se a fonte for puramente resistiva, né? Se a resistência dela for resistiva, então quando a carga tiver a mesma resistência que a resistência da fonte, tá? Agora, se a carga, a potência é calculada através desta fórmula aqui. Também não tem mistério, é só ler isso aqui. Se a minha fonte tiver na sua impedância interna um elemento reativo, vamos apontar no próximo vídeo.